Boa noite, meu nome é Yasmin e eu vou apresentar então sobre a contração muscular. Primeiro, para explicar sobre isso, a gente tem que entender que o nosso corpo possui 3 tipos de músculo: o músculo esquelético, o músculo liso e o músculo cardíaco. O músculo cardíaco, então, como o nome já diz, ele é o músculo do coração e é com a contração dele que o sangue ele é impulsionado para todo o sistema circulatório. O músculo liso, quando a gente vai olhar ele no microscópio, a gente não consegue ver as estriações dele, como é visível no músculo esquelético e no músculo cardíaco. E é com a contração dele, então, como ele faz o revestimento de órgãos ocos, a gente pode ter a movimentação da comida no estômago, a movimentação, então, no intestino. Além dele, então, impulsionar a comida, fazer a movimentação dessa comida pelo estômago e pelo intestino, ele também pode fazer a contração dos vasos sanguíneos, aumentando o diâmetro e diminuindo o diâmetro. Apesar, então, de todos os músculos serem importantes, o mais importante, o que mais tem abundância no nosso corpo, seria o músculo esquelético, que ele faz, então, 60% do nosso peso corporal. Então, para a gente entender melhor como funciona a contração muscular, a gente precisa entender primeiro como que é distribuído o músculo esquelético. Aí eu vou mostrar também uma imagem e vou explicar como que ele é dividido. Aqui, então, eu vou explicar como que é a distribuição do músculo esquelético. Aqui a gente tem o músculo, né? Esse músculo, ele vai ser dividido em várias estriações. Essas estriações são conhecidas como fibras musculares, mas depois a gente chega lá. Essas fibras, então, elas são envoltas pelo tecido conjuntivo. É o tecido conjuntivo que faz a ligação dos músculos dos ossos. Essa ligação, então, nós conhecemos como tendões. Como que é a distribuição da fibra muscular, então? Ela é distribuída por vários filamentos finos e grossos, que a gente conhece, então, como miofibrila. A miofibrila, então, ela é dividida entre filamento espesso, filamento grosso e filamento fino. O filamento grosso, ou espesso, ele é composto principalmente pela proteína miosina, que ela forma, então, 2 cadeias pesadas de polipeptídicas e 4 cadeias leves menores. Os polipeptídicos, eles se combinam e eles formam uma molécula com 2 cabeças globulares e uma cauda longa, que seriam, então, essas 2 cabeças e a cauda longa que dá comprimento no corpo. Cada cabeça contém 2 pontas cruzadas que estabelecem contato com os filamentos finos. Então, essas cabeças aqui, elas vão fazer contato, elas vão fazer as pontas cruzadas e elas vão fazer contato com os filamentos finos. Cada cabeça, então, possui 2 locais para ligação, uma ligação de actina e o outro local para ligação de ATP. E aqui, então, estão as cadeias, né, como elas são formadas, que são cadeias cruzadas. O local de ligação de ATP, ele também pode funcionar como enzima. Ele hidrolisa, então, ao ATP que ele recebe e ele gera energia para o músculo, então, fazer a contração. Já o filamento fino, ele é formado principalmente pela proteína actina e nebulina. Elas juntas atuam na montagem dos filamentos finos e outras 2 proteínas, a troponina e a tropomiosina. Elas são importantes, então, na regulação da contração. Cada molécula de actina, que seriam essas bolinhas aqui, elas são, então, responsáveis, elas contêm um local de ligação para miosina. Então, cada molécula dessa daqui vai dar uma ligação aqui. Cada filamento, o filamento grosso e o filamento fino, eles são distribuídos de uma forma paralela, ou seja, um atrás do outro. Uma unidade repetitiva desse padrão, assim, de filamentos distribuídos um atrás do outro, ela forma o sarcômero, que seria essa parte aqui. O sarcômero, ele é dividido entre banda A, banda I, linha Z, linha M e zona H. A banda A, então, ela é composta pelos filamentos mais grossos, ela fica no meio do sarcômero e ela é mais larga e mais escura também. A linha Z, ela é composta pelo quê? Ela é composta por 2 conjuntos de filamentos finos. Um conjunto é ligado a uma rede de proteínas. Essa rede de proteínas, então, é conhecida como a linha Z. O outro conjunto, ele sobrepõe uma parte dos filamentos grossos. E essas 2 linhas Z, então, elas delimitam o começo e o fim do sarcômero. A banda I, ela fica nas extremidades da banda A, como a gente pode ver aqui, né? Terminou a banda A, começa a banda I. E ela contém a parte que sobrepõe os filamentos grossos. Então, como eu falei antes, uma das partes dos filamentos finos sobrepõe o filamento grosso. E essa parte, então, é conhecida como banda I. A banda H, ela é o centro da banda A. Então, essa daqui, essa partezinha aqui, seria, então, a banda H. E aí a gente consegue dar um zoom aqui e ver melhor. A banda H, então, ela corresponde ao espaço das 2 pontas do filamento fino, as 2 pontas opostas, né? E a zona M seria o centro da zona H. E essa, então, é uma proteína que une a região central dos filamentos grossos, que faz, então, toda a manutenção para fazer a contração muscular. E também tem os filamentos compostos por titina, que seriam esses aqui, que formam uma espiralzinha. Esses filamentos, então, eles se estendem da linha Z até a linha M. Além, então, das estruturas que eu já falei antes, possuem essas estruturas aqui que também são muito importantes para a contração muscular. A gente tem o retículo sarcoplasmático, que seria essa região azul. Nós temos as miofibrilas, como eu já expliquei anteriormente. A gente tem a membrana plasmática, que seria também conhecida como membrana sarcoplasmática. Entre a membrana e as miofibrilas, a gente tem o citosol. E também temos as mitocôndrias, que elas são responsáveis por, então, distribuir a ATP para o restante da célula. A gente também tem as cisternas terminais, que seriam, então, essas partes aqui, onde finaliza o retículo sarcoplasmático. E a gente tem a abertura do túbulo transverso para o líquido extracelular, que seriam essas aberturas aqui. E os túbulos transversos, então, que seriam toda essa estrutura. Então, agora eu vou explicar como de fato ocorre a contração muscular. Então, o potencial de ação ele vai chegar no neurônio motor. Esse neurônio motor, então, vai provocar a liberação de acetilcolina na fenda sináptica. A acetilcolina, então, ela vai se ligar nos receptores da membrana da fibra muscular, ou na placa motora, que vai, então, gerar o potencial de ação muscular.
Gerando esse potencial de ação muscular, ele vai, então, se propagando ao longo do sarcolema. Chegando no sarcolema, então, ele vai descer até os túbulos de transmissão. Então, dentro do túbulo T, nos túbulos T, túbulos de transmissão, o potencial de ação ele vai chegar e ele vai ativar os receptores sensíveis à voltagem, que eles são acoplados aos canais de cálcio, dentro do retículo sarcoplasmático, desculpa. Esse retículo, então, essa junção, essa ativação, ela vai ser igual à liberação de cálcio para dentro do sarcolema. Então, aqui, a gente já consegue perceber que a principal nutriente, a principal molécula que a gente vai precisar para fazer a contração muscular vai ser o cálcio. Esse cálcio, então, que está dentro do sarcolema, ele vai se ligar à troponina. Essa troponina, ela vai puxar a tropomiosina para ela e vai desbloquear a tropomiosina que estava bloqueando os sítios de ligação da actina. Então, com esses sítios desbloqueados, a miosina consegue fazer a ligação com a actina perfeitamente. Ela acontece perfeitamente, mas e como que acontece? Bom, essa ligação, então, ela vai acontecer repetidamente enquanto tiver ATP, enquanto tiver cálcio, certo? Então, a ligação vai acontecer entre a actina e a miosina. Essa ligação vai liberar ADP. Esse ADP, então, vai fazer com que a cabeça da miosina fique girando. Essa giração, então, da miosina, ela vai puxar o filamento de actina para ela e ela vai encurtar o sarcolema. Como que vai acontecer o desligamento, então, dessa ligação da miosina com a actina? Vai ser gerada uma nova molécula de ATP. Essa molécula de ATP, ela vai se ligar à miosina. Ela se ligando à miosina, ela vai fazer a quebra das duas moléculas, da molécula de miosina e da molécula de actina. Como que vai acontecer o reativamento, então, do ciclo? A molécula de ATP que estava ligada na miosina, ela vai sofrer uma hidrólise e ela vai se transformar de novo em ADP. Esse ADP, então, ele vai recarregar a molécula de miosina, dando, então, energia para ela fazer de novo esse ciclo. Resumindo, então, a contração, ela é a liberação do cálcio que estava armazenado no retículo sarcoplasmático e quando ele é bombeado de volta através da bomba de cálcio para o retículo, acontece relaxamento muscular, onde o sarcolema volta ao seu tamanho normal.